Talvez você conheça alguém que está lá no fundo do poço. Problema de saúde, falta de trabalho ou, entre aspas, uma dívida impagável. Será que tem solução para tudo nessa vida? E hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa que vai provar para a gente de que sim, é possível. Quando você conhece o ensinamento verdadeiro, pratica e leva ele no seu dia a dia como uma luz para os seus caminhos. Vamos estar aqui com a gente hoje, vai estar com a gente aqui hoje o Roque André Compani. Muito obrigado, Roque. Olá, Preletor Enio, olá a todo mundo. É com muita alegria, muita satisfação e muita gratidão que estou, né, finalmente no programa Jornada da Vida. Muito obrigado. Ai, torcida não faltou, né? Obrigado, Roque. Essa alegria sempre foi assim na sua vida ou teve tempo que foi meio escondida essa alegria aí? Houveram temporais, né? Houveram furacões nessa jornada da vida, né? Mas aconteceu tudo muito maravilhoso comigo na Seitianoye. Quando o senhor conheceu o ensinamento da Seitianoye, entre aspas, estava um pouquinho abaixo do fundo do poço. Na verdade, assim, o poço era bem fundo, sabe? Mas ainda faltava alguma coisa ainda para chegar bem no fundo do poço, né? E eu conheci, assim, o professor Mauri no dia, uns dias depois do meu aniversário, em agosto, né? Meu aniversário é no dia de São Roque, dia 16 de agosto, né? E eu conheci o preletor Mauri Abílio da Silva, que veio até mim, né, até o meu comércio, para eu ajudá-lo lá numa questão, né, na rodovia. Na época eu já cuidava, né, dos acessos dos postos de combustíveis, porque era o presidente do sindicato. E ele veio até mim, ele viu que faltava lá um degrau para chegar no fundo do poço, né? Aí ele me entregou 3 revistas, me falou, disse, ó, seu Roque. Interessante que ele sempre me chama de seu Roque, olha só. O preletor Mauri. Mas enfim, acho que é por causa do cabelo branco. Aí ele disse, olha, eu precisava vender o meu comércio, né, para tentar me livrar um pouco das dívidas. Daí ele disse assim para mim, olha, tudo que existe nessa vida está à venda. Então, não se preocupa, você vai vender isso. Não vai ter problema nenhum. Vou te deixar 3 revistas daqui da Seitianoye, você lê essa noite, era segunda-feira à noite, e na quinta-feira, às 5 horas da manhã, eu passo de pegar na sua casa, já tenho o endereço aqui, e vou levar o senhor para o seminário, né, de oferenda de trabalho, né, da prosperidade na academia da Seitianoye de Curitiba. E eu li as 3 revistas, Preletor Enio do céu. Digo, meu Deus, isso aqui, sabe, porque eu não via mais, assim, nem o túnel, que de lá a luz. aí as revistas, pelo menos, me trouxeram o túnel, né? Digo, agora vou na academia para ver se me encontro a luz. E realmente fui com ele. E só no caminho, né, que são ali quase 300 quilômetros, né, de Pissaras, na época que eu morava, até a academia em Curitiba, só ouvindo ele, né, a paz dele, eu já fui, assim, me curando, sabe? Quando eu cheguei na academia, eu olhei, assim, vi aqui todo aquele mato, toda aquela paz, né, eu fiquei junto com ele lá no alojamento dos pioneiros. Até hoje eu fico só lá nos pioneiros, né? Depois a gente, né, junto com ele, reformou, deixou bem bonito para a gente ficar lá instalado. E daí, naquele dia, naquele solo sagrado, quando no dia seguinte, né, foi na sexta-feira, que a gente entra de manhã cedo e todo mundo dizendo muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, bom dia, muito obrigado. Aquela vibração de harmonia, e eu me apaixonei pelos hinos, preletor Enio.
Olha, né? Porque, assim, desde os meus 12 anos, na minha mais tenra idade, sempre cantei em corais, assim, de igreja. Quando estudei a padre também no seminário dos Vicentinos em Araucária, cantei todas as vozes. Nas cidades que eu morei também, cantei em corais. Agora, semana passada, já me matriculei no Coral Municipal de Itapema. Então, eu sempre fui ligado à música, assim. Então, me apaixonei muito pelos cantos, pelas palestras, e ali eu vi que eu poderia, né, mudar a minha vida. Então, como ouvir relatos, né, maravilhosos, e aqueles relatos, por isso que eu sempre falo que é importante, né, e hoje, no cargo que eu ocupo dentro da Seitinoye, na Regional Florianópolis, como presidente da UAP, assim, falo sempre para os meus presidentes, né, para eles terem durante as atividades pessoas que contem aquilo que aconteceu, ou antes e depois de terem conhecido o ensinamento, né. Então, ouvindo aqueles relatos e as palestras dos preletores, eu pensei, eu tenho conserto ainda. Mas eu não tinha chegado no fundo do poço, preletor Enio. Eu ainda estava assim, né, com as pernas bambas, né. Eu me matriculei para o ano seguinte, já para o ciclo de estudos da prosperidade. E naquele ano mesmo, em novembro, o preletor Mauri me levou para Ibiúna, no seminário também da prosperidade, né? Então, foi outro caminho, assim, surreal, né? E ele me pagava tudo. Eu não tinha como pagar, né? Ele me financiava. Sim, ele me financiava tudo, né? Lá em Curitiba, ele me deu os primeiros livros que eu li, né? Daí eu me dediquei muito, né? Li muito, entendi que quando eu voltasse para minha casa, eu voltasse para minha comunidade, eu precisava procurar a minha associação da Seitinoye. No caso, o meu era Itajaí, porque eu morava em Sarras, né, da Regional Joinville. Aí, logo já entrando assim, já fui me incorporando com o pessoal, porque já conhecia a maioria daqueles empresários, daquelas pessoas, fui muito bem acolhido, já virei dirigente ali, entendeu? Vice-presidente da prosperidade, não perdia uma reunião, nem que o trânsito não deixasse, eu largava o carro e ia a pé, porque às vezes era muito trânsito, muito assim, sabe? Mas nunca deixei de ir em seminários, tipo assim, num ano, eu cheguei a fazer 11. Poxa. Porque, assim, o que eu entendi, doutor Enio? Ô, Roque, perdão cortar o senhor aí, é que eu estou aqui querendo saber, porque quando o senhor chegou na Seitinoye, sim. O senhor tinha uma dívida tremenda. Não sei se o senhor pode falar. Sim, 5 milhões. Então, 5 milhões. Isso, impagável. E pelo sorriso do senhor hoje, é de 5 bilhões de dólares que o senhor tem, entendeu? mais ou menos. Por aí, mais ou menos por aí, Então, sabe o que eu estou curioso de saber? Como que o senhor fez com que o ensinamento mudasse, digamos assim, o seu modo de viver, a sua cabeça, para se tornar um grande vencedor hoje, não só no seu lado profissional, mas ser esse vencedor na vida como um grande líder aí também do movimento da Seitinoye. Certo, preletor Enio. Então, assim como eu disse para o senhor, né, eu me matriculei para o ano seguinte para o ciclo de estudos da prosperidade. Sim. Mas antes de me matricular para o ciclo, eu entendi na Academia de Ibiúna, não tem uma máxima que fala que o bombeiro ou o salva-vida, para ele salvar a vida, ele tem que saber nadar. Ele tem que saber nadar. Então, eu entendi que eu precisava aprender a nadar. No caso, eu precisava aprender e entender o que era a verdade. Por isso, eu me debrucei nos livros, me debrucei nas palestras que tinha na internet, me debrucei nos seminários e tal, e daí entendi, assim, quando me explicaram a questão da missão sagrada, já foi toda a minha família e todos os meus antepassados, acho que deu mais de 60 pessoas, e eu não tinha dinheiro, né? E também lá em Ibiúna fiz o culto perpétuo para mim.
Com cartão emprestado dos outros, me matriculei no ciclo com cartão de crédito emprestado dos outros, mas fui professor, entendeu? E de muitos relatos que eu ouvi, eu duvidei. E por isso que eu sempre digo para aqueles que estão nos ouvindo, para aqueles que eu gosto que duvidem, eu faço questão que duvidem, mas assim, mas digo para eles, façam, experimentem, que dá certo. Né? Verdade. Aí eu fui aprender a nadar e fiz tudo aquilo que os preletores me disseram para eu fazer e tudo aquilo que eu ouvi nos relatos da Seite Noyer. Aí, nas primeiras aulas do ciclo de estudos da prosperidade, eu fui colocado no fundo do poço. Quando um orientador me disse que tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida só tinha um responsável. O responsável era você mesmo. No caso, o responsável da quebra não era minha família, meus filhos, meu sócio, minha mulher, nem ninguém. Era eu. Aí, para aceitar aquilo, eu fui para o fundo do poço. Aí, estando no fundo do poço, eu consegui botar os pés no chão. E daí começar a colocar os tijolos, um a um, dentro do ensinamento da Seite Noyer. Sempre me dediquei, sempre fui o melhor aluno do ciclo de estudos da prosperidade. Num ano, fazer 11 academias. Hoje eu sou apresentador, onde me chamarem no Brasil inteiro, sempre estou à disposição para servir o movimento de iluminação da humanidade. Aceitei o cargo agora de presidente da União das Associações da Prosperidade da Regional Florianópolis, porque quero, assim, fazer com que os meus presidentes e as pessoas que estão comigo entendam o que é realmente a prosperidade. Ela é primeiro espiritual. Então, até 2000, no ano de 2015, Bertorênio, eu conheci dia 22 de agosto de 2011. Até 2015, eu fui moldando a minha mente, moldando a minha cabeça, dentro do ensinamento da Seite Noyer. Da questão dos antepassados, a questão da missão sagrada, a questão de servir, sempre estar à disposição das pessoas. E daí, no ciclo de estudos, em 2014, eu ouvi, né, pedi orientação para um orientador, ele disse, olha, você já conseguiu pagar a tua conta? Eu falei, não, ainda não paguei minha conta, muito embora eu já afirmava que havia pagado ela desde 2012, desde quando entrei no ciclo. Peguei os extratos de conta dos bancos, coloquei na minha geladeira, escrevi, está pago, muito obrigado. Quando eu fiz aquilo, mesmo sem ter pago, veja bem, a fé do grão de mostarda, né, agradecer antes de acontecer, a vibração mudou dentro da minha casa, com a mulher, com os filhos, com os amigos que visitavam, o pai já pagou a conta, está tudo certo, os amigos, ninguém mais estava preocupado comigo, porque a preocupação dos parentes, dos amigos, o cara está morto, devendo 5 milhões, mata mais ainda, gente. Então, eu tinha que mudar aquela vibração. E eu mudei aquela vibração. Mas o ano must foi 2015. E no ano de 2015, o que aconteceu? Eu coloquei como um objetivo, dentro do ciclo de estudos, que aquele ano eu ia pagar as contas. Eu já tinha dado relato em Ibiúna, entende, com as contas pagas, e eu precisava levar os comprovantes. Em novembro de 2015, eu levei os comprovantes. Que aleatoriamente me foi pedido lá. Mas como que foi que aconteceu? Uma coisa surreal. Foi quando, Bertorênio, numa palestra também no ciclo de estudos da prosperidade, eu fui aprender a rezar o Pai Nosso, tchê. Pai Nosso. E lá pelas tantas do Pai Nosso diz assim, né? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
E um preletor chegou e me disse assim, por que você não queima tudo aquilo lá que... Porque eu tinha cheques, caixas e caixas de cheques, notas promissórias, notas fiscais, e processos em todos os fóruns quase do Brasil, que eu tinha processado pessoas, porque eram 7 milhões de reais que eu tinha para receber, tinha 5.213.000 para pagar. Então, eu ia ficar bem, não ia ficar se eu recebesse de todo mundo? Mas não recebia. E aquilo, sabe, assim, todo o dinheiro que eu ganhava, eu tinha que alimentar esses processos. E uma coisa assim, mesmo estando já 4 anos dentro da Seitonoye, o que me alimentava, olha bem, Vitorênio, era levantar de manhã, olhar aí naquele quarto onde estavam essas caixas de cheque, essas promissórias, assim, e olhar aquilo com ódio das pessoas, né? Poxa vida, se vocês tivessem feito diferente, eu não estaria na situação que eu estou. Aí, quando eu tive aquele despertar, e o preletor me orientou, queima fora tudo isso. Eu confesso que não foi fácil. Mas foi o segundo sim mais importante que eu dei na minha vida. Eu peguei tudo aquilo que eu tinha das pessoas que me deviam e queimei na minha churrasqueira. Tudo. E essa orientação eu dou para muitas e muitas pessoas, e tu pode trazer dezenas, centenas de pessoas que eu dei essa orientação, que fizeram isso e que daí começaram a prosperar. A minha conta de 5 milhões, Vitorênio, foi uma coisa assim, impressionante. Após eu ter perdoado os meus devedores, a minha dívida de 5 milhões, em outras palavras, ela foi perdoada. Eu vinha juntando um dinheiro bom, e o tempo havia passado, eu sabia que os bancos iam me chamar para fazer um acerto. Talvez com R$1 milhão, R$1,5 milhão, eu pagasse os 5 milhões, que já, pelo tempo já estava em 10. E as coisas aconteceram tão naturalmente, e tão maravilhosamente bem, porque eu comecei também, comecei a tratar bem os oficiais de justiça, os advogados das partes contrárias. Muita gente foge, muita gente excomunga. E eu comecei a tratar bem, sempre dizendo assim, olha, vocês me deixaram numa situação terrível, não tenho nem cartão, meu nome está mais sujo que não sei o quê, e vocês querem que eu prospere para pagar vocês. Alguma coisa está errada, mas eu vou pagar vocês. E comecei, antes deles me ligar, eu ligava para eles. Sabe? Toda semana ligava, olha, vou dar um jeito, nós vamos pagar e tal. Fiz amizade, comecei a jantar com eles, almoçar, sair a alguns eventos com esses devedores, essas pessoas. E, no final, assim, impressionantemente, conforme foram acontecendo que o banco, de vez em quando, ele manda para leilão as contas, né? Que as pessoas não pagam. Né? E não precisou nem ir para leilão, porque antes de fazer o leilão, Vitorênio, eles dão uma última ligada para a vítima, para ver se ela pode pagar. E quando houveram as ligações no ano de 2015, eu sempre estava com pessoas que eram clientes meus, pessoas que eu havia ajudado durante a minha vida e que pagaram para mim a minha conta. O fato mais surreal foi o dono do Forte Atacadista, o senhor Manuel, que chamou a diretoria do Bradesco de São Paulo. Seu italiano, tu é um cara muito bom, ele dizia para mim, tu me ajudou muito, eu vou te ajudar a pagar essa conta. Tu vai negociar direto com o dono do banco. E realmente, eu negociei com o dono do banco, na verdade não fui eu que negociei, ele me deixou fora da mesa de negociação. Foi ele, como sócio do Bradesco, do cartão de crédito, que negociou a minha conta, que foi diminuída em 95%, e a guia que foi feita, ele mandou a secretária dele pagar e me deu de presente. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, tudo aconteceu naturalmente. E daí, depois de tudo pago, no final de 2015 estava tudo pago já, sobrou dinheiro, ajudei as mulheres, ajudei os filhos, enfim, tudo certo. E daí, em 2016, eu mudei de regional, comprei um apartamento na Quadra do Mar, em Itapema, com o dinheiro que sobrou, que eu não precisei pagar os bancos. Simples assim.
eu tô aqui imaginando, né, o valor do pretor Mauri na vida do senhor, quando Sim, talvez não, do nada, né, vão para a academia, passam na tua casa, custeio as diárias da sim, academia, dou ali. tudo. Não, falei, puxa vida, que coração generoso, né, seu Roque? Depois de 2015, depois, assim, o valor, eu já tive muitas oportunidades em muitos eventos da Seito Noie de parar o evento, chamar o diretor Maurício, chamar a esposa, chamar o filho, em cima do palco, quando eu estava fazendo o meu depoimento, de abraçá-los e de agradecê-los. Mas o maior pagamento para o diretor Mauri é ele saber que eu, né, continuo na Seito Noie, continuo sendo um líder da Seito Noie, continuo ajudando pessoas. Então, sabe, eu tenho certeza assim que ele é feliz por causa disso, porque ele de tantos e tantos e tantos que ele fez isso, né? Pelo menos um seguiu o seu caminho. E depois eu tive a oportunidade de fazer a mesma coisa que ele, pagar assim, ó, de levar 10, 15 pessoas, pagar até a viagem de avião para Ibiúna, depois de 2015. Para a Academia de Curitiba, eu perdi a conta das pessoas que eu levei e que financiei tudo. Livros, eu perdi a conta de quantos eu fiz. Eu me lembro uma vez, no ciclo de estudos em Joinville, terminou o ciclo no domingo, daí eu passei, olhei, vi a livraria, quantos livros tem aí, quanto é que custa tudo isso aí? Aí me deram o valor, eu comprei tudo para mim distribuir, até as revistas, até aqueles negocinhos de oração, rapei a livraria. Claro, porque você tem que demonstrar, entende? Porque a oração sem ação, ela não tem valor. Ela não Exatamente. consegue chegar onde a gente gostaria que ela chegasse. Então, a oração da gente chega porque a gente faz, a gente consegue externar, né? E nunca perder essa alegria, né? Do saldo de 2 bilhões. O senhor só errou os pouquinhos lá, 2 bilhões nos quebrados. Senhor Roque, quando o senhor foi para a academia, o senhor já falou para a gente, né, no seu primeiro evento, o que te encantou foi a recepção, a alegria, a harmonia, a paz, até inclusive o meio ambiente num todo, os hinos sagrados. Quando começou as palestras assim, né, é o primeiro evento da CITIONE, o que chamou a atenção do senhor nas palestras, por exemplo? Alguém falou alguma coisa e fala, putz, essa foi na veia. Se não, primeira coisa eu pensei que o que o Maurício tinha contado da minha vida para os preletores todos, né? Isso acontece mesmo. Mas eu tive a sorte, sabe, assim, por ter sido sempre uma pessoa boa, né? Naquele primeiro evento da Seita Noie lá, ter orientadores fantásticos, né? Eu lembro, assim, do nosso presidente hoje, né, a professora Dalton de Oliveira, né, principalmente as palestras dele, né, referentes à prosperidade, né, foram todas na veia. A convicção com que ele falou me deixaram, assim, muito pensativo, né? Meu Deus do céu! E que coisa mais maravilhosa, que coisa fantástica! Por que eu também não posso? Por que para mim também não vai dar certo? E eu chorava muito, eu ouvia os hinos, chorava. E daí eu me lembro que eu não tinha ido sem dinheiro para a academia. Eu tinha ido com R$ 20. R$ 20 no bolso. Bastante naquela época, né? As notas, tinha saído as notas de R$ 20. Tinha recém saído as notas de R$ 20. Olha só a surrealidade da questão. A Academia de Curitiba precisava comprar cadeiras novas. Então foi dado o envelope, né? Na primeira arrecadação deu R$ 9.000. Mas a academia precisava de 54 mil para pagar as cadeiras. Daí o professor Adalto saiu da mesa de orientação e subiu lá em cima. Pegou o microfone. Aí ele deu mais na veia ainda. Né? E eu me lembro assim que eu
estava meio para trás, assim, lá, eu fui meio que saindo de fininho e escutei, falou, você aí que tem só R$20 no bolso, faça de conta que você está doando 20 mil, 200 mil para a Seitonoye. Coloque esses R$20 no envelope. Digo, meu Deus do céu, o homem sabe até que eu tenho R$20 aqui. Eu sempre conto essa história para ele e para as pessoas. Daí eu entendi. Eu peguei aqueles R$20, fiz a oração do envelope de gratidão, agradeci tudo. Comecei, a partir daquele momento, a reclamar muito menos e agradecer mais. E coloquei aqueles R$20 lá, assim, com um propósito de ajudar com 20, 200 mil, 2 milhões a Seitonoye, que era a representatividade daqueles R$20. E ele arrecadou R$63 mil no segundo envelope. Com o discurso que ele fez, com a palestra que ele deu, falando o que era a verdadeira prosperidade. Então, assim, tive professores fantásticos, maravilhosos, todos dentro da Seitonoye, né? São meus amigos hoje, porque aquilo que eu preciso deles, eles sempre estão à disposição, e o Rock também, eles sabem que está sempre 24 horas, 100% à disposição deles, para qualquer minuto, qualquer momento, qualquer coisa. Então, essa questão da doação, e ouvindo tudo aquilo que eles falavam, a maioria dos preletores que orientavam no ciclo, na academia, eram experiências de vida deles. Sim. E a transformação que eles tiveram. E vi muitos que talvez não tivessem 5 milhões de dívida, mas tinham outras coisas talvez muito pior do que os 5 milhões de dívidas, e estavam lá como preletores master já, né, transmitindo a verdade para todo mundo. Né? Então, foi realmente surreal. Rock, estou chamando assim de... Tirei o seu Sim, não, Rock, já somos íntimos, já somos íntimos. Qual que é a sua grande alegria hoje, Rock? Assim, então, até 2021, eu tinha entendido que eu tinha conhecido a Seitonoye justamente para eu entender a verdade, mais puramente dita, né? Eu sou filho de Deus, né? Falar isso de boca cheia, com galhardia, e ter pago a minha conta. Mas qual foi a minha surpresa? Que daí em 2021, meu filho mais velho acabou pegando Covid. E ele ficou 59 dias na UTI, dos quais 34 dias entubado. E interessante assim, Emerson, a maior alegria que eu tenho, eu nunca vi meu filho doente, sabe? A Seitonoye me ensinou, eu entendi que eu entrei na Seitonoye, a Seitonoye me ensinar que o fenômeno é apenas o fenômeno. A doença não existe, aquele lá não era meu filho. Aquela doença, aquele Covid que estava assim, perecendo ele lá, não existia. Então eu conversava com ele, eu falava com ele. O médico vinha falar comigo para me dizer assim, olha, ele não passa de hoje. Eu acho que umas 10 vezes ele veio dizer para mim isso. E eu nunca deixei o doutor falar. O doutor é o seguinte, ó, aqui, nesse quarto aqui, junto com todas essas pessoas, tem muita gente da minha religião rezando pelo Ricardo. Nenhum de nós acreditamos na existência da doença, nem da morte, então meu filho não vai morrer. E outra, não é o senhor que está no comando, é os Berdinazzi, os Mezenga, os Colpani, os Serraber, toda a minha ancestralidade está aqui. Então, eu acredito firmemente que meu filho vai se recuperar. Então, assim, aí foi criado um grupo de WhatsApp onde eram dadas as notícias do meu filho, né? Até que um belo dia eu tomei a rédea daquele WhatsApp e mesmo as notícias vindo fatais do hospital, eu falava com alegria no grupo e dizia, olha, o Ricardo melhorou, está quase bom, já está respirando, o oxigênio dele já melhorou, entende? Sempre forçando a alegria. Eu nunca deixei de fazer a minha meditação lá na beira da praia, lá no mar, né, tomar meu chimarrão, comer a minha bolacha e fazer o treino do liso. Nunca. Então, muitos amigos, muitas pessoas passavam e diziam, poxa vida, Colpani, teu piá está lá na UTI,
morrendo, e tu tá aqui dando risada, fazendo o treino do riso, dando gargalhada de frente para o mar aqui, e adiantaria eu estar lá embaixo da cama dele chorando? Ou embaixo da minha cama chorando? Eu preciso transmitir alegria para o meu filho. Eu preciso respirar junto com ele aqui nesse mar, da onde nasce o oxigênio. Por isso eu estou de frente para o mar, por isso estou abraçado nessa árvore que representa o meu filho, a vida do meu filho, os antepassados, as raízes. Fiz muito discurso lá, Enio, fiz muito vídeo lá, passei para muitas pessoas. Ajudamos, eu e ele depois, muitas pessoas com o nosso exemplo, com o nosso propósito do que a gente se determinou. Aí, quando ele foi melhorando, daí eu fui para o quarto, depois eu trouxe ele para casa, ali em Itapema, eu montei uma mini UTI com oxigênio, com tudo, e ali ele me ouvia fazer as lives da Seitonoye, participar das lives da Seitonoye em diversos grupos, em diversas lives que eu participo toda semana, de chegar a fazer 4, 5 por dia. Visita de bênção, então, não me lembro quantas que eu fazia, que faziam para mim, que eu fazia para os outros, eu sempre dando conselho, e ele sempre por ali. E o livro de cabeceira dele era Comande Sua Vida com o Poder da Mente. E daí, até que um belo dia, eu me cansei das pessoas que estavam lá cuidando dele, porque as pessoas que estavam cuidando dele, de repente, professor, eu percebi que o pensamento delas sobre Covid era de morte. Então, elas estavam ali apenas para pegar um dinheiro do pai do Ricardo, para pagar a diária delas, mas que ele não tinha. Davam o remédio porque tinham que dar, e tal e coisa e tal, assim, né? Aí eu resolvi, paguei todo mundo, agradeci todo mundo, e resolvi eu pegar as rédeas para mim. Daí, filho, o negócio é o seguinte, agora é nós dois. Então, tu tá ali que tu não come, tu não consegue comer, o pai vai comprar mais uns dias a tua ração aí para botar pelo nariz ali para tu comer. O pai vai te dar banho, limpar teu cocô ali um dia, 2 ou 3, vai te dar banho e tal, mas mais do que isso não, você é filho de Deus, maravilhoso. O pai conseguiu aqui cadeira para tomar banho, cadeira essa que anda para cá e para lá, andador, o pai adaptou o banheiro, fez tudo, agora é contigo. Mostre para ti mesmo que tu é capaz, rapaz. E disse, e pro Natal, eu levei ele para casa dia 15 de novembro, mal, Prenetorênio. Eu falei, no Natal tu vai comer com o pai, a ceia que o pai vai fazer. E realmente ele foi dando conta do recado. Peguei uma ou outras 2 pessoas que tinham mais um convívio diferente, uma psicologia diferente, né? E daí, que faziam ele fazer, não faziam por ele, faziam ele fazer, e eu não dava muita bola para ele não, sabe? Fui durão, foi difícil, mas fui durão com ele, tanto nas explicações quanto nas minhas atitudes, para ele entender que ele era filho de Deus e não podia ficar a vida inteira dependendo do pai ou de alguém, ou aleijado de uma cadeira de rodas. Eu lembro que o dia que eu levei ele de cadeira de rodas no mar, a primeira vez, eu até gravei um vídeo, vou mandar para o senhor depois, de como eu me senti levando um filho de cadeira de rodas. Não desejo isso para pai nenhum. E ele viu que eu fiquei emocionado e que eu fiquei sentido. E ele disse, pai, hoje é o último dia que eu ando de cadeira de rodas. E no outro dia ele foi vendedor comigo na praia. Então, todas as coisas que foram acontecendo foram coisas surreais. E eu aqui aproveito a oportunidade na jornada da vida que eu e o meu filho passamos, entendeu? Com toda a família e todos os amigos. E a Seitonoye, do modo inteiro, me ajudou a orar por ele. A rezar por ele, imagem verdadeira, harmonia, perfeição. Entende? Hoje a gente dá palestra pelo mundo inteiro através da internet, contando os relatos, e ele conta, Pretorênio, assim, dos sonhos dele em coma. São coisas assim fantásticas, sabe? E o que mais me marcou foi que ele, no sonho, ele sofria muito. Ele estava num lugar que ele sofria muito.
E ele sempre chamava pelo pai. Olha só. Até que um dia ele não aguentava mais o sofrimento. Daí ele foi para uma estrada, ele queria ir embora. E a estrada era linda, era maravilhosa, tinha hinos, era cantos, passarinho, anjos. Ele estava indo embora. Daí ele escutou a mãe dele, chama ele pelo apelido. E daí ele voltou. Mas ele precisava ficar bem. Daí ele foi de volta para o quarto, tudo no sonho. Aí chegou uma pessoa, olha só, Pretorino. Chegou uma pessoa. Daí a gente vai falar agora de mundo espiritual, de vida após a morte, daquilo que as pessoas quiserem entender. E ele disse, pai, veio um homem, entrou no meu quarto e disse assim, nossa, tu é filho do seu Roque? Ele disse, sim, sou o Ricardo, filho do seu Roque. Daí ele disse, bah, guri, teu pai me ajudou muito, muito quando eu era vivo. E eu vou te tirar desse lugar aqui. Aí pegou meu filho e ele dirigia a ambulância. Daí ele disse, mas quem é o senhor? Eu fui secretário de saúde da cidade de Nova Prata do Iguaçu, no Paraná. É uma outra história que dá para escrever 3 livros. E daí ele dirigia a ambulância, né? Então ele pegava o Ricardo, no sonho, ele pegava o Ricardo e saía com o Ricardo. E eles iam recolher as pessoas que estavam com fome, as pessoas que estavam com frio, levavam para restaurantes maravilhosos, davam de comer e traziam de volta para o hospital. Quando meu filho começou a fazer o bem para as outras pessoas, no seu coma, no seu sonho, é que ele começou a voltar do coma, a voltar do sonho. E daí quando eles foram fazer uma comemoração comigo, Pretorino, eu estava junto nesse sonho, que daí ele acordou, e quem estava do lado dele? Eu. Então, assim, coisas surreais que aconteceram, e que me fortaleceram muito mais na fé, e na verdade, todos nós, sem distinção, somos filhos de Deus, abençoados, maravilhosos, e Deus só fez coisa boa. Deus não fez nada de ruim, nada de errado. Então, o fenômeno errado que a gente acha que está errado ao nosso redor, na verdade, é um baita de um ensinamento para a gente. Aprender a perdoar e aprender a aceitar. Porque enquanto a gente não aceita, a gente cria raiva, a gente cria ódio, a gente cria julgamentos. E quando a gente julga, a gente se ferra do primeiro ao quinto, com o perdão da palavra. E quando a gente aceita, e a gente tem fé do grão de mostarda, a gente transcende. Aquilo passa, você sai do olho do furacão, e você vê que a sua vida pode continuar normalmente, maravilhosamente bem, tranquilamente bem, dentro daquilo que você se propôs. Desde que você, certos fenômenos, não aceite. Não olhe, não veja, se prive disso, se ame mais, se dê coisas boas, coisas maravilhosas, assista coisas boas, maravilhosas, veja coisas boas, maravilhosas, leia os livros da Saint-Noyer ou livros maravilhosos, tenha sempre ao pé da cama, O Sucesso Nunca Dorme, um livro fantástico, maravilhoso, A Prosperidade Está na Mente, qualquer volume da Verdade da Vida, entende? Então, sempre, então, engajado nos movimentos da Saint-Noyer, Pretorino, sempre pronto para qualquer coisa. Eu e o Mauri fizemos uma dupla boa aí para a distribuição da revista, tá? E nós distribuímos a revista bastante. E esse ano, como a UAP aqui, o foco realmente vai ser a missão sagrada, as pessoas entenderem que elas precisam, aquilo que elas ganham, elas precisam retornar à fonte. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Maravilhoso, que benção ouvi-lo, Roque. Meu Deus do céu. Muito, muito obrigado mesmo. Para mim foi algo maravilhoso ouvir o senhor hoje e com certeza ajudar muitas pessoas que talvez estão hoje vivendo um problema, mas que
vai encontrar aí nas suas palavras, no seu otimismo, na sua alegria, uma luz aí para que a vida dela daqui para frente seja iluminada. De coração, muito obrigado, viu? Eu é que agradeço, Vitorino. E assim, ó, aquela alegria dos 2 bilhões de dólares que o senhor falou, do saldo, sabe o que na verdade, o que é a minha felicidade nesse momento? É poder estar falando com o senhor. Estar no seu programa Jornada da Vida. Pô, eu só ouvia todo mundo falar, né? E eu assistia, poxa vida, um dia eu também vou estar lá. E agora completei o sonho. Que maravilha. Muito obrigado, agradeço a todos que estão nos ouvindo. Agradeço a ti, doutor Enio. Você sabe que, né, você é um exemplo também, sem palavras, toda a Seite Noie, todos os seus dirigentes, as pessoas, todos os seus adeptos. Amo todo mundo. Só coisa boa, Vitorino. Só coisa boa. Muito obrigado. Boa. Obrigado por tudo, senhor Roque. Obrigado mesmo de coração, viu? Deus o abençoe. Muito obrigado a todos que acompanham a Jornada da Vida. E não tem como não compartilhar o vídeo de hoje, né? Para que mais pessoas, então, ouçam e sigam o exemplo aí do nosso amigo, grande líder da Seite Noie, Roque, por favor. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. O presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima. Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual, livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!